Amigos, desculpem a minha falha aqui em estabelecer esta conexão. Reitero o prazer de estar aqui junto com vocês para estudarmos o Livro dos Espíritos, tratando da parte do mundo dos espíritos, mais especificamente da vida espírita. Nos subtítulos, aí em negrito, do número 1 ao número 8, já foram tratados anteriormente. Nós hoje vamos nos deter no item 9, comemoração dos mortos funerais. Mas antes faremos uma nota histórica interessante a título de introdução. Johann Caspar Lavater, ou Lavater, segundo alguns autores, nasceu em Zurique em 16 de novembro de 1741 e faleceu nesta mesma cidade em 2 de janeiro de 1801. Pastor, ele é considerado o fundador dos estudos fisionômicos para fins terapêuticos. Um entusiasta do magnetismo animal na Suíça, ele manteve encontros com Mesmer e era amigo íntimo de Pestalozzi. Acreditava na sobrevivência da alma e manteve viva correspondência com a realeza russa. E diga-se de passagem que isso aconteceu bem antes do processo da codificação espírita propriamente dita. Então, pela oportunidade que se apresenta hoje, nós vamos destacar alguns trechos de cartas enviadas por Lavater, a imperatriz Maria da Rússia, interessada como seu esposo, o imperador Paulo, em assuntos transcendentes. Permita-me fazer aqui, então, uma rápida leitura. As cartas são muito extensas, em número de 6, e nós obtivemos na obra publicada pela FEB, O Porquê da Vida, do autor Leon Denis. Num dos textos, ele falando com a imperatriz, ele diz o seguinte, ele, Lavater, a alma aperfeiçoa em sua existência material as qualidades do corpo espiritual, veículo este com que continuará a existir depois da morte do corpo material e pelo qual conceberá, sentirá e obrará em sua nova existência. Ele está respondendo a questionamentos feitos pela imperatriz Maria, que já citamos, a respeito da morte. Isso foi, então, na primeira carta. Vou passar agora para... Como nós temos pouco tempo, eu vou deixar de falar sobre um texto da segunda carta e vou direto para a terceira carta. Diz ele assim, veneranda senhora, despojado do corpo, cada espírito será afetado pelo mundo exterior de um modo correspondente a seu estado de adiantamento, isto é, tudo lhe aparecerá tal qual ele é em si mesmo. Tudo parecerá bom à alma boa. O mal só existirá para as almas perversas.
Os bons espíritos se acercarão das almas bondosas, os maus atrairão a si as naturezas ruins. Cada alma se refletirá nas que se lhe assemelham. O bom espírito torna-se melhor e será recebido no círculo dos seres que lhe são superiores. O santo far-se-á mais santo pela simples contemplação de espíritos mais puros e santos do que ele. O espírito amante aumentará ainda em amor. E conclui dizendo: do mesmo modo, o perverso far-se-á ainda pior, pelo simples contato de outros seres inclinados ao mal. Então, aqui foi um depoimento muito importante a respeito da imortalidade da alma, de tal maneira que nós, então, podemos falar um pouquinho agora sobre a morte, que é o tema desta noite que nós estaremos trabalhando. Mas antes disso, eu chamo a atenção para esta estampa. É o cemitério que eu gostaria de ser sepultado um dia. Existe esse cemitério. Depois vocês pesquisam lá no Google para descobrir aonde. Mas sobre a morte, diz Abel Gomes, no Parnaso do Além-Túmulo, na psicografia do nosso querido Chico Xavier. Morte, irmã da paz e da serenidade, que abriu meus olhos na imortalidade, a esperança de todos os meus dias. Amigos, a doutrina espírita nos apresenta a morte como algo agradável, como algo natural na existência e na evolução do espírito, de tal maneira que o medo que nós temos da morte não se justifica. Mas vamos lá. Coube-nos hoje conversar um pouquinho, ou melhor, comentar as questões finais deste capítulo, que contemplam os números 320 a 329. E a primeira questão que é colocada por Allan Kardec aos espíritos superiores é se estes espíritos, aqueles que estão desencarnados, ficam felizes, são sensibilizados quando nós, encarnados, deles nos lembramos. E a resposta foi taxativa e precisamos prestar muito atenção nela. Dizem os nossos amigos da codificação, desencarnados, muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. Continuando, os comentários na questão seguinte, a 321. Como se sentem aqueles que são evocados lá nos seus túmulos por nós encarnados quando lá os visitamos? Nos lembramos, então, do dia de finados, quando a comunidade cristã se reúne para homenagear seus mortos. É grande movimento nos cemitérios nesses dias, por parte de encarnados e desencarnados. E aqui eu me lembro de um fato interessante. Eu tenho um querido tio, hoje no mundo espiritual, que bem jovem ainda, sendo ele trabalhando como policial, era obrigado, de vez em quando, a frequentar o cemitério para alguma investigação que lá estava sendo feita. E ele, muito jovem ainda e sem conhecimento,
ele ficava impressionado porque ele enxergava uma quantidade de fantasmas. Ele via os mortos lá junto dos túmulos e pensava, na época, muito preocupado, achando que estava ficando demente. Mais tarde é que ele ficou esclarecido dessa mediunidade de que era possuidor, de poder ver os desencarnados. Mas esses últimos, os espíritos, que se encontram, então, lá no cemitério no dia dos finados, eles são atraídos pelos pensamentos dos entes queridos, pelos sentimentos se apresentando com a aparência que tinham quando na Terra, no caso de serem vistos, o que é comum acontecer quando existem médiuns videntes nestas oportunidades. Mas, continuando na questão 322, nós precisamos comentar um pouco sobre como se sentem aqueles espíritos que se acham esquecidos, cujos túmulos não são visitados por essa ou aquela razão. Ainda na resposta dada a essa questão, nos é colocado que o espírito desencarnado ele se liga aos entes queridos pelos laços afetivos do amor. Rompidos, então, esses laços, nada mais os prende, de tal forma que provavelmente eles não vão se deter lá junto ao túmulo, não tendo a reciprocidade, né, da presença dos entes a quem ele ama, porque a morte não rompe os laços afetivos, né? Dando continuidade, comentando a questão de 323, no que diz respeito ao contentamento dos espíritos, o que mais os alegra, por exemplo, no dia de finados. E a resposta, ela é evidente. O pensamento é o que importa. E não somente o pensamento, mas os sentimentos que impregnam esse pensamento. A prece sincera, fervorosa, exerce seu efeito salutar, independente do lugar onde seja formulada. Então, muitas vezes não podemos ir ao cemitério, mas podemos orar em casa, no lar, no recesso do nosso quarto, em favor daqueles a quem amamos e que estão na outra dimensão da vida. Outro aspecto importante é abordado na questão 324. Os espíritos, muitas vezes, são atraídos também, por ocasião das exéquias, em relação à inauguração de uma estátua, por exemplo, em sua homenagem, que pode acontecer na mesma época do féretro ou depois, no outro local. Quando eles comparecem, nem sempre isso acontece, ou fazem mais pela lembrança dos homens do que pelas manifestações de cunho material, que outra coisa mais não são do que expressões de orgulho e vaidade mundanas, certamente. E aí a questão 325 nos faz pensar a respeito da importância que é dada pelos espíritos, pelos desencarnados, em relação ao local do corpo físico que será enterrado, né? Já morto, uma vez morto, né? E também a importância das reuniões junto aos despojos materiais, que é comum os membros da família fazerem quando existe digamos assim, um túmulo que é comum aos familiares.
Acrescentamos, então, que o local onde é colocado o corpo orgânico pouco importa para um espírito elevado. Observem bem, tudo depende da evolução do espírito, como é que ele se sente em relação a esses movimentos, a esses efeitos todos. De tal forma que o espírito elevado não se importa muito se ele vai ser colocado num local mais simples ou num local, digamos assim, um pouco mais sofisticado. Para ele não interessa isso. Quanto ao sepultamento no jazigo familiar, são os espíritos mesmo que respondem a esta questão, dizendo tratar-se de um ato piedoso, que facilita aos encarnados, em reunião, por exemplo, junto ao túmulo, uma melhor concentração e prece pelos que deixaram este mundo. Agora, uma questão aqui, também ainda de caráter mais pragmático. Como se sentem os espíritos desencarnados ante as honras que são prestadas aos seus despojos mortais? Novamente, é colocado que o grau de elevação do espírito é que vai determinar a comoção, as emoções que eles vão sentir em vista das manifestações da vaidade terrena. Podem ficar contentes, se ainda estão muito ligados à matéria, podem aurir grande satisfação com essas manifestações, ou então se desinteressarem completamente por elas. O que nos interessa muito também está contido lá na questão número 327. A possibilidade do espírito assistir ao enterro do seu corpo. Isso é importante, amigos, porque nos velórios, muitas vezes, nós nos esquecemos de manter aquele clima respeitoso junto do espírito que provavelmente está passando por um processo até de perturbação decorrente da morte. Então, outro ponto na questão 327, letra A, é como se sentem também os espíritos perante o fato de terem numerosos assistentes ao seu enterro, às suas exéquias, ou poucos assistentes. A resposta que temos é muito importante, que nós não podemos esquecer. O espírito desencarnante não raro assiste ao próprio enterro, dependendo do seu grau de perturbação com o desencarne. Então, é bem possível que ele esteja por ali, perambulando, ouvindo, sentindo, percebendo os pensamentos de um e de outros por ocasião do velório. Vejam a responsabilidade que nos cabe para não ferir estas almas queridas. Quanto à lisonja pela presença ao férito, depende dos sentimentos que a animam. Um fato também pragmático que nos interessa, quando existe alguma herança, por exemplo, e se dá a reunião dos herdeiros, será que o espírito, o dono dos bens que vão ser agora repartidos, pode estar lá presente? Muitas vezes isso é permitido para instrução do próprio desencarnado. Ele assiste, então, essa disputa, onde se revelam intenções e sentimentos, por vezes, chocantes. Nós sabemos disso, né? Temos experiências a respeito. Os herdeiros nem sempre têm uma conduta conivente com a misericórdia, com os princípios evangélicos, com a caridade que nós devemos
uns para com os outros e têm, às vezes, um comportamento que deixa muito a desejar. Na questão 329, se coloca o porquê desse respeito que nós sentimos, nem todos, é claro, mas a maioria das pessoas civilizadas e religiosas sentem e nutrem pelos mortos através da história e em todos os lugares do planeta. Dizem os nossos amigos espirituais que este respeito aos mortos, ele se deriva, ele é devido à intuição que temos da vida futura, sem a qual não haveria por que adotar, então, tal atitude. Nessa altura, amigos, podemos dar encaminhamento à conclusão desta rápida exposição. E para isso, vamos nos utilizar de alguns versos lindos, como este que tem por título Na Última Hora, que nós encontramos lá em Parnaso de Além-Túmulo. Diz então o poeta, cujo nome vamos em seguida declinar. O anjo da morte entrara, belo e puro, e ostentando nas mãos um facho aceso, disse-me ao coração triste e surpreso: pobre amigo, é a ti mesmo que eu procuro. A memória rompera estranho muro. A sós comigo, exânime e indefeso, regressei ao passado e vi-me preso às ansiedades do caminho escuro. Amores e ambições, penas e abrolhos, e o pranto que jorrava dos meus olhos banhou-me a máscara de cera. Mas, na sombra abismal do último dia, não chorava a existência que fugia. Em vão chorava o tempo que perdera. Luiz Pistarini. Obrigado pela atenção, meus bons amigos.